Boa noite a todos. Um prazer muito grande em ter vocês de novo conosco. Estamos agora no Espaço Hamed. E nesse momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos mentalizar a presença do nosso irmão maior, nosso instrutor, Cristo Senhor Jesus. Vamos pedir também nesse momento que os mentores, guias espirituais e os nossos anjos de guarda, e também ao mentor da casa de Hamed, para que nós possamos, nessa noite, passar o melhor que for possível para todos nós que precisamos ouvir e aquelas pessoas também, tanto encarnados como desencarnados. O Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos novamente, estamos aqui presentes com vocês. O tema da exposição de hoje é o ser humano, ou o ser humano conhece-te a ti mesmo. Meus irmãos, todos nós temos dentro de nós, inclusive pelo processo nosso de encarnação ou reencarnação, nós temos a dúvida de saber quem nós somos realmente. E a coisa mais difícil de ser concebida e de ser estudada é o ser humano conhecer-se a si mesmo. Quem de nós pode dizer abertamente que se conhece a si mesmo? O ser humano em si, implicitamente, ele acha que ele é tudo. Mas explicitamente, quando ele vai expressar aquilo que realmente sai da sua mente, do seu intelecto, ele tem sempre as dúvidas do que realmente ele é e o que ele está fazendo nesse planeta. Recentemente houve um processo onde se fizeram graduações de 0 a 100, onde se determinou que existem no planeta hoje pessoas que estão em grau 10, grau 20, 30, 40, 50. Muito poucas chegam a 100. E muitos ainda estão no processo de 0 a 5. Essas gradações, elas vêm de acordo com o que o ser humano está pretendendo para ele, ou a nota que ele dá para ele no sentido de se conhecer. As 3 exigências básicas para o ser se conhecer, na realidade, as perguntas principais são o seguinte: qual a minha origem? Qual a nossa origem? Por que eu estou aqui? E qual a minha real função, a minha real propriedade que eu devo trabalhar, ou minha virtude, ou minha qualidade, enfim. Alguns levam pelo lado do profissionalismo. O que eu devo fazer para trabalhar isso? Se nós pudermos pensar internamente, o grande fator, eu falo sempre assim, eu genericamente, eu sou feliz, eu sou infeliz. O ser humano em si, ele joga a felicidade dele e a infelicidade dele no corpo. Quando na realidade isso é mental, emocional, não tem nada a ver com o corpo. No momento que ele conseguir identificar que esse eu dele, o eu verdadeiro, é o eu superior, que é a alma, aí sim ele conseguiria realmente deixar esse ego, que é o eu inferior, esse eu que ele fala, eu sou tudo, eu posso fazer tudo, eu quero. Se ele conseguisse fazer isso, ele realmente melhoraria bastante. Porque quanto mais nós conhecemos e trabalhamos esse ego, mais o que é maravilhoso e sobrenatural deixa de existir. Por quê?
Porque nós estamos sendo nós mesmos. E o ser humano, ele precisa se conhecer nas suas qualidades, nas suas fraquezas, nos momentos mais difíceis que se apresentam na vida como testes de procedimento. Lá no oráculo de Delfos, existe assim: homem, conhece-te a ti mesmo. Então, o que é o homem em si? Vou falar homem generalizando tanto homem quanto mulher, o gênero humano. Nós somos, na realidade, meio homem e meio animal. Por quê? Vamos lembrar da pirâmide. A pirâmide é uma esfinge. Então, o ser humano em si, ele é uma esfinge. Realmente ele não se conhece. É um mistério. O ser humano para ele mesmo é um mistério. Não nos foi dado um manual de procedimento, de crescimento e para que nós pudéssemos adentrar esse planeta Terra quando viemos para cá. Então, o grande problema sério do ser humano é esse material complexo entre matéria e espírito, onde essas duas oposições, que a gente chama de antíteses, a síntese dele é justamente a busca do ser humano para saber em qual lugar ele pertence. Ele está no céu ou ele está na terra? Olha que interessante. Se a gente fosse filosofar, nós na realidade não estamos em lugar nenhum. Existe uma passagem do Cristo, quando Cristo foi crucificado até por uma iniciação, ele foi o único homem, na realidade, vamos falar assim, o único ser, avatar, que ele esteve justamente entre o céu e a terra, e hoje ele está realmente entre as duas situações, porque ele está presente porque ele é o governador do nosso planeta Terra. Então, o grande conflito do ser humano é que ele, interiormente, ele pensa que ele não tem um lugar presente, ele não é de lugar nenhum. Eu estou aqui, mas daqui a pouco eu estou partindo, vou por um outro lugar, vou para o plano espiritual, mas eu fico sempre vetado ou vedado a estar preso no planeta Terra, porque aqui tem tudo que o ser humano precisa. O plano espiritual diz que, à medida que a Terra foi feita, ela tem tudo que o ser humano precisaria para crescer, só que tem um detalhe: a gente cresce e muitos caem pela estrada curva, que é a estrada que você cai na estrada larga, que é a estrada onde você tem os vícios, você tem desejos, você tem a materialidade exacerbada, e muitos poucos caem na estrada reta, que é a estrada pequena da redenção, onde você renuncia a muitas coisas. Então, o ser humano, na realidade, ele está com ele mesmo buscando o conhecimento de quem ele é realmente nesse processo do vai e vem. Houve uma passagem de Jesus que ele falava assim: crescei e multiplicai-vos, onde muitos nessa passagem pensam literalmente que é por quantidade de gênero de coisas na vida, mas na realidade não. O crescer e multiplicai-vos é o seguinte: crescei na exacerbação da consciência, na expansão da consciência e no conhecimento de vocês mesmos. Conheceis a verdade e ela vos libertará. Essa passagem é muito interessante porque existe uma distorção com relação ao multiplicar. Essa multiplicação, na realidade, é das nossas qualidades. Nós não viemos aqui para beber água, para se alimentar, não viemos aqui para passear muito, não viemos aqui para cultivar, nós viemos aqui, tudo isso presente para nós, para que nós pudéssemos o quê? Evoluir. Muitos no planeta
estão desejando grãos, migalhas de amor vindo do divino para eles, mas não fazem absolutamente nada. Nós temos que fazer o que nós queremos ser, e nós não conseguimos ser. Todos nós tentamos ser, não conseguimos. Por quê? Determinado meio do caminho, a materialidade vem e ela está presente em muitos de nós em várias encarnações, onde nessa encarnação em si ela pode surgir como um problema existencial. Olha o caminho. Eu tenho que ter a materialidade para meu sustento, mas chega um determinado ponto na minha vida onde existencialmente eu, César, eu vejo que se eu partir para esse caminho da materialidade total, eu perco a minha chance de ser. E é onde eu volto retornando ao conhecimento que justamente fala: conhece-te a ti mesmo. E o grande detalhe é o seguinte: nesse aspecto de querer ser, eu me dirijo para as estradas incorretas, onde aí tem uma passagem do Cristo que fala assim: não construa castelos de areia, não construa sobre a areia, construa sobre os fundamentos. Então, olha que interessante, eu tenho a chance de ter a materialidade, não de apego, mas ao mesmo tempo eu começo a ter problemas de existencialismo, porque, querendo ou não, crendo ou não, nós vamos partir para a fonte de alguma maneira em algum dia. É irrevogável, inquestionável, inexorável essa lei. E esse processo do crescimento do ser humano, alguém pode me falar, mas como eu consigo crescer, então, ser alguma coisa? Como eu consigo me conhecer? Um dos principais pontos, que inclusive a gente leva às vezes uma mordidinha, eu vou chamar de mordidinha do mosquito, aproveitando a época de hoje, um mosquito chamado amor ao próximo. Se nós não tivermos essa mordida de amor ao próximo, se esse amor não despontar dentro de nós, nós não conseguiremos atingir os níveis necessários para que nós possamos galgar os cumes, o cimo da evolução espiritual. E a palavra é séria. Jesus fala assim: vem, me segue. Tem a passagem daquele rapaz que era rico e pergunta ao mestre se ele tinha que deixar tudo para seguir. Ele falou: deixe tudo e me siga. Então, esse vem é diário, 24 horas por dia. Essa voz vem, que dentro de nós temos um átomo semente, e em tudo aquilo que é vivo e tudo no universo, que são átomos, e dentro desses átomos está escrito o seguinte: para frente e para o alto. Nós temos que olhar muito sério para isso. Esse vem, ele cobra de nós atitude de decisão, de definição. Eu tenho que tomar posições, eu tenho que ser um pouco mais humilde, eu tenho que trabalhar esse meu ego de uma forma, não matá-lo, mas uma forma que ele possa se traduzir numa condição onde eu conheça o meu eu superior, que é a alma. Porque todos nós somos, pelo menos, 5% de uma alma maior que está no universo, e nós não conseguiríamos absorver essa alma em nós porque o nosso corpo não está preparado para isso. Então nós temos uma alma dentro de nós, um espírito, que nós precisamos ter ele ao nosso lado. Porque a alma tudo quer. Ela define, ela fala, ela processa, ela nos dá indicações. Então, temos que trabalhar o intelecto para que esse intelecto pegue a intuição. E essa intuição cada vez mais vai ser cobrada do ser humano, principalmente nesse processo da regeneração que ora está nas nossas portas aí em breve. Cada vez mais o ser humano sentirá a intuição dentro dele
E a primeira palavra que ele perceber é a intuição. Logo que ele conseguir se desviar dessa intuição, já é a razão, aí deixa de ser uma informação correta para ele definir. E se fala muito nos meios espíritas, o espírita age, não pensa. Ah, mas o espírita não pensa? Não. Quando você age, quem está pensando é o seu coração. E esse coração nosso, que está ligado à nossa alma, ele pensa, segundo os espíritos, mais ou menos 6.000 vezes mais rápido do que o nosso cérebro, do que o nosso intelecto. E todos nós hoje, se nós não tomarmos cuidado, nós seremos transformados em marionetes e robôs por linhas muito finas que nos dizem o que nós temos que fazer, e principalmente aqueles que, de acordo com o que nós estamos falando, ainda não houve uma personalidade bem definida, e a pessoa que ainda não conseguiu dentro de si se conhecer, será mais difícil. Mas aí alguém pode falar, mas César, o conhecer eu tento, eu estou fazendo o meu possível para me conhecer. O conhecer, irmãos, é tudo. Se nós pegarmos os 11 do Livro dos Espíritos, pegarmos as 11 leis que existem lá, cada uma das leis é o conhecer-se a si mesmo. E a principal lei é a primeira, que é a lei natural, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós não conhecemos o nosso próximo. Essa é a realidade. Nós não conhecemos, nós não chegamos nesse próximo. Nós não conseguimos ver esse próximo. Essa que é a realidade. E esse próximo, ele está tão perto de nós, às vezes dentro da nossa casa, da nossa família, e nós não conseguimos vê-lo. Muitas pessoas se desgastam porque foi dado ao homem construir motores, construir naves. Foi dado ao homem fórmulas químicas, foi dado ao homem ele fazer tudo que seria bom para ele crescer, e ele ainda não consegue se conhecer a si mesmo. Até teve uma comunicação de um espírito falando o seguinte: como é que vocês querem pensar no plano celeste se vocês ainda não conseguem nem trabalhar a parte de vocês na Terra? Ou seja, nós ainda não conhecemos absolutamente nada. E a passagem maior que Jesus nos fala, que uma maneira de nós conseguirmos estar muito perto dessa escada que vai até o divino, é o assemelhai-vos a crianças. Aí alguém pode me falar, não, mas eu não posso voltar a ser criança. Ele não está pedindo isso para você. Ele, metaforicamente, ele está te dizendo o seguinte: você se assemelha à criança quando você tem a consciência e você trabalha o teu ego. Você não tem ego. Você começa a trabalhar o teu eu superior de uma forma que ele te traduz num chamado da alma. A alma, ela traduz tudo para nós. De alma para alma, nós temos aí informações benéficas para o nosso crescimento o tempo inteiro. Somos nós que não nos deixamos levar por essa alma. As nossas antenas não estão ligadas nessa alma. Vocês querem ver um exemplo? Nós estamos na rua, às vezes pessoas estão caídas ao nosso redor, nós não vemos. Nós não conseguimos pensar quem está no nosso lado. Nós não queremos ver. A pessoa mais importante sou eu mesmo. E nesse interim, onde eu penso eu mesmo, eu já estou com meu ego lá no espaço. Então, o que acontece? Quando eu quero conhecer a mim mesmo, eu tenho que me tornar um pouco mais humilde, um pouco mais transparente para as pessoas. Eu tenho que deixar entrar dentro de mim aquela riqueza que vem do divino, onde ele te fala o tempo inteiro: olha, se precisar,
renuncia a algumas coisas, não leve a mal, perdoa. Tudo isso, irmãos, são qualidades do conhecer-se. Mas César, como é que eu posso perdoar? Não sou eu que estou falando, isso está escrito. Então, se nós pegarmos esse grande evangelho que está aí e nós verificarmos as 80, 100 passagens que normalmente são trabalhadas, todas elas falam da seguinte intenção: se conheça primeiro. Se você se conhecer, você vai relevar o próximo, você vai tolerar o próximo, você não vai ficar irritado, irado, você não vai ter condições de provocar um homicídio, você não vai querer prejudicar o seu próximo, porque tudo isso que você está fazendo é para você mesmo. Então, você trabalhando esse seu interior, você está se conhecendo de uma certa forma, se preparando para o exterior. E tudo isso reflete como uma coisa muito boa. O homem, o ser humano em si, ele foi uma manufatura perfeita do Supremo. Foi perfeito, ou quase perfeito. Só falta ao homem ele realmente se conhecer no mais profundo do seu ser. Ele às vezes está muito perdido, ele ainda não se conhece nada a ponto dele poder mudar nada. Ele acha que ele é infeliz não tendo dinheiro, não tendo bens, ele acha que é feliz tendo dinheiro, tendo bens. Felicidade e infelicidade não está ligado a isso. Isso é um estado de ser. E o que mais o ser humano ele quer é ter e ter. Ele deveria ter, mas trabalhar esse ser o tempo inteiro. Eu quero ser para poder me conhecer mais. Eu quero ser para que eu possa entender mais aquilo que o meu próximo fala e às vezes eu viro as costas e não consigo entendê-lo. Eu quero saber por que existe conflitos nesse planeta por um Deus que todos acham que esse Deus é de cada um, sendo que ele é único para todos. Mas existem fatores que determinam isso. Eu quero também me conhecer a ponto de eu poder saber a forma com que eu devo chegar naquele próximo sem precisar machucá-lo ou odiá-lo. Eu preciso perdoá-lo de alguma maneira, porque a ele não foi dado esse crescimento. Às vezes ele faz parte do que eu falei no início, dessa graduação de 0 a 10, às vezes ele é 5. Veja bem, o ser humano, o homem em si, ele teve duas situações. Ou ele foi feito para vir como um mármore, flexível, a ser trabalhado, a ser modificado, a ser instruído, ou ele veio como argila, que é justamente aqueles que ficam na inércia, aqueles que sabem que devem tomar alguma condição de melhora, mas eles não melhoram de jeito nenhum. Eles não conseguem. É impressionante. Eles não têm um propósito de crescimento. Nós temos isso, nós vemos isso abertamente. Cada vez mais nesse processo de crescimento onde existe a aproximação da regeneração entre nós, onde muitos falam, tudo vai melhorar. Se nós não melhorarmos em nós mesmos, irmãos, ou seja, se nós não conhecermos como nós somos, esse planeta pode ser a melhor maravilha do mundo, não vai adiantar nada, porque tudo permanece e ficará da mesma forma como ainda está. Então é um processo muito complicado, é um processo difícil. Nós somos o maior mistério do mundo, do planeta, do universo. O ser humano, ele é um enigma, ele é uma metáfora dele mesmo, ele é um paradoxo construído pelo Supremo. Ele é um paradigma. Deus nos fez para sermos melhores. Podemos ser melhores. Estamos caminhando para isso há muitas encarnações. Muitas. E a gente sabe que
Muitas coisas estão por vir e estarão por acontecer. O que a gente tem que tentar conseguir nesse processo, meus irmãos, é entender que a partir de nós existe todo um processo de crescimento esperado por Deus em nós e que nós temos a presença do Cristo dentro do nosso coração o tempo inteiro, onde esse átomo semente, ele nos diz exatamente e fala assim: eu estou em tudo. Então, onde nós procurarmos, estaremos juntamente com todos em tudo. Alguns falam, o conhecer a si mesmo ilumina? Sim, não é uma iluminação que nos permite já subirmos para podermos alcançar os píncaros aí da evolução. Mas a iluminação existe e, infelizmente ou felizmente, nesse planeta, nós temos a dualidade, a terceira dimensão. Nós trabalhamos com o que é noite, o que é dia, o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é incerto. Justamente para que nós possamos, dentro desse processo, dessa dualidade e ambivalência, nos descobrirmos como seres que estão tentando se conhecer a caminho do Pai. Só essa evolução faz com que nós possamos crescer um pouco mais. Dentro desse processo, existe um caminhamento muito difícil que seria o processo interior, onde muitos de nós, às vezes, têm um ego psicótico. E esse ego psicótico ele faz com que nós não consigamos atingir o nosso objetivo. E às vezes nós temos que passar por outro lado, apegado a tudo aquilo que nós conseguimos aqui, porque nós não deixamos nada, não queremos largar nada para ninguém. E ficamos apegados a esse ego. Então, os fatores existenciais estão muito presentes naqueles que fazem parte nesse planeta agora. Na realidade, não existem pessoas felizes ou infelizes. São estados de ser, onde nós podemos consertar isso, porque é tudo mental e emocional, não é corpo. O corpo não nos fala isso. Nós podemos nos sentir potentes ou impotentes em certas situações, mas tudo também faz parte do nosso mental. Então nós temos que consertar isso, irmãos. Nos foi dado o caminho, nós sabemos como chegar, nos foi dado situações de aproximação. Há 2000 e poucos anos atrás já nos foi colocado isso de uma maneira salutar. E todos nós precisamos entender que nós viemos aqui para nos reajustar, nós viemos aqui para engrandecer, viemos para nos iluminar, viemos para ter a vívida oração, a vívida função de Deus em nós, que é: vocês são meus filhos amados. E eu preciso que vocês voltem à fonte, a qualquer momento. Nós temos que beber dessa água, essa água espiritual. O homem, o ser humano, ele precisa se alimentar do alimento espiritual. Chega de alimento material. O espiritual, ele caminha ao nosso lado, sempre falando assim: acorda, se levanta, está na hora, não perde tempo, olha, cuidado. Sempre ele está te falando isso todo o tempo. Algumas pessoas ou nós mesmos, às vezes nós não ouvimos e temos ouvidos. Nós vemos e não temos os olhos para ver. Nós não conseguimos perceber e sentir à nossa frente o que está se colocando. É muito importante quando aquela pessoa, aquele nosso instrutor, esteve colocado na cruz, aquilo significou redenção. No cruzamento daqueles dois madeiros significou redenção.
ele já conhecia o ser humano como ele era. Ele sabia como nós iríamos ser. Então, quando essa madeira vertical sobe ao céu e a madeira horizontal desce para a terra, nós temos o equilíbrio do ser humano, é a redenção do ser, é o equilíbrio da alma, é o equilíbrio do físico, desse mental emocional. Todos nós temos que pensar nisso a respeito. Não é ver o Cristo com sofrimento, não. É ver ele como um iniciador, um buscador iniciador que nos propôs esse crescimento o tempo todo. Nós é que ainda o vemos de uma forma diferente daquilo que ele gostaria de que nós pudéssemos ver. Deus fala com a gente o tempo todo. Olha para o lado da janela, vê o sol, vê os olhos dos animais. Você está vendo Deus. Olha tudo ao teu redor. Você está vendo Deus. A energia é a energia. E nós somos energias pertencentes a Ele. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos. Mensagem de amor, de paz, de carinho, de fraternidade. Vamos nos lembrar que a cada dia que passa, nós podemos nos conhecer. Nos foi dado 24 horas por dia para que nós possamos nos conhecer. Nos foi dado a chance e nos é dado a chance a cada minuto. Nós somos testados a cada minuto da nossa vida para que nós possamos nos conhecer. Em dado momento, a gente pode começar a ter um êxito, um resultado favorável, dizendo o seguinte: eu, pelo menos, estou começando no primeiro degrau da escada, que é o que é cobrado de nós. Sermos pessoas do bem e podemos praticar o bem dentro desse conhecimento. E não nos esquecermos que o se conhecer maior é saber que dentro de nós existe esse amor latente, crescente, que ilumina o nosso coração e o coração de todos nessa humanidade. E fazendo tudo isso, nós estamos também fazendo com que o universo possa nos iluminar também com seus pensamentos. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Fiquem com Deus.